Oi, gente, bora falar de manual da marca. Isso aqui vai ser uma aula bem longa, tá bom? Eu não sei exatamente se isso aqui vai de fato virar um conteúdo, porque eu vou mexer com uma marca que me pertence, eu tenho uma sócia e tudo mais, mas se eu achar que tem muita informação confidencial, coisa do tipo de estratégia, tudo mais, eu vou dar um blur e tudo mais, mas eu quero mostrar pra vocês o conceito da criação do manual da marca e algumas coisas que a gente faz pra construir isso de fato, se tu nunca fez um, tá bom? Eu acho que vai gerar muita coisa legal para quem está começando nessa área, quem está querendo aprender a fazer a própria marca. Normalmente a gente faz isso para design, para poder falar sobre construção, o que pode, o que não pode, tudo mais. Mas esse conteúdo que eu vou criar aqui agora, eu tenho chamado ele de dossiê dessa marca, tá? Por quê? Ele não vai contar só a parte do design, ele vai contar sobre a estrutura da empresa, sobre os objetivos do futuro, sobre o que somos atualmente, o que não somos, o que queremos ser, visão, missão, valores. Aí sim o design e tudo mais. Então, é importante dizer que eu já comecei a construir esse cara, tá? Então, eu pensei agora em gravar ele, porque até então eu ia fazer em off, mas eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente tá construindo do canal aqui, tá? Essa ideia de poder ensinar vocês a fazerem coisas diferentes e legais. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o início das coisas que eu estava criando aqui para o nosso manual da marca, e aí vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já fiz, como você pode fazer por aí, tá bom? Como eu disse pra vocês na abertura, eu não tenho certeza de quanta informação eu vou trazer pra vocês aqui, mas eu vou pelo menos tentar trazer o design. Notem que aqui passa muito avião, tá, então é muito difícil ficar parando toda hora que o avião tá passando, porque passa avião toda hora. Gente, eu moro perto de Congonhas, não tem o que fazer, tá. Então, aqui eu tenho 3 capas, tá. A primeira capa, ela é a capinha mais simples, ela é o fundo e o nosso login, tá. A segunda capa tem aqui eu e minha sócia, em animação, que a gente fez aqui, tá, é um fundo mais trabalhado. E o segundo é o fundo mais trabalhado, sem imagens, e aí com o nome deste arquivo, que é o dossiê do método AI, beleza? Vamos como fiz esta capa, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto do nosso manual. Antes de você definir capa, definir tudo mais, tu precisa primeiro ter o seu logo, logotipo, símbolo e afins, tá? Se você não tem isso ainda, ok, não tem problema, mas é muito mais fácil construir a ideia visual do seu projeto já com o seu logo pronto, tá? Então, se você não tem o logo pronto, pode até pedir para a IA te ajudar a fazer um, tu pode criar um aí com você. Eu criei um loginho super simples, porque eu acho que combina com a estética que a gente tá trazendo pro método aí, tá? Ele tinha outro nome antes, que a gente teve que reajustar aqui, por isso ele virou agora, e eu já tô aproveitando para transformar toda a identidade visual dele, tá? E aí a gente vai começar janeiro já trabalhando com uma coisa mais profissional e tudo mais, que hoje a gente tem uma coisa bem tranquilinha, tá. Então vamos lá, devagarzinho, tá. Guarda seu logotipo por enquanto e a gente vai adicionar aqui uma página, tá bom. Porque você vai para um slide totalmente em branco, tá. Por quê? É muito difícil tu começar a criar uma imagem, uma marca visual sem cores, então eu vou te dar aqui algumas possibilidades de construir a sua paleta visual, tá, que é basicamente isso daqui que eu tenho aqui, tá. Eh por enquanto, a gente não vai estruturar bonito o design da nossa paleta de cores, mas a gente vai já ter algumas coisas. Então, imagina que você está construindo essa marca do zero, ou que você pegou de um cliente. Provavelmente já existe uma cor que a pessoa queira muito usar. No nosso caso aqui, eu queria muito trabalhar tonalidades de roxo e rosa para poder trazer uma paleta mais feminina para esse projeto, porque são duas mulheres que estão trabalhando nele, tem uma terceira para entrar nele agora, mas assim, oficialmente foram duas mulheres. Então, a paleta do meu curso, ela é essa daqui, que eu vou ter que mudar depois o logotipo, tá bom? Mas ela é a mocinha aqui assim, então ela já é uma paleta do curso, uma paleta bem feminina. Então eu queria trazer isso pra cá, tá? Isso aqui foi a primeira coisa que eu construí, sem ter o manual da marca ainda, porque eu precisava construir uma identidade visual para o curso que a gente queria lançar já, entende? Então, por isso aqui já existe. Formas que você pode fazer isso, tá? Imagina assim, ó, vou abrir aqui um outro elemento. Imagina que você gosta muito de flores, sei lá, gosta de flores. Vem aqui em fotos e escolhe alguma flor que tenha dentro da cor que você quer. Então, vem aqui, já aproveita e já coloca a corzinha aqui dentro do contexto, tá? Isso aqui é uma forma de você começar a criar as suas cores visuais, se você não tiver nada pronto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu gostei muito dessa combinação aqui, por exemplo. Beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui em elementos, ó, e eu vou vir aqui em formas, eu vou pegar qualquer forma, não precisa ter uma forma definida agora, porque a gente vai trabalhar o design disso só depois, mas é bacana você ter as cores visuais. Então pega um quadrado mesmo que seja. Aí você vem aqui em cor,
e você vai clicar aqui no "mais", em "adicionar nova cor". Daqui no conta-gotas, você vai começar a pegar tonalidades que estão na imagem que você gosta. Por exemplo, eu venho aqui e vou pegar esse tomzinho de roxo mais escuro. Peguei ele aqui, vou dar um Ctrl C nesse quadrado aqui, vou fazer a mesma coisa de novo, e vou vir aqui nesse tom de roxo um pouco mais claro. Vou vir aqui, copio de novo esse quadrado, conta-gotas de novo, e aí eu vou vir aqui agora, ó, nesse tom aqui de amarelo. Vou fazer de novo conta-gotas, venho aqui, e eu vou vir no tom de amarelo um pouco mais escuro. Faço conta-gotas de novo, vou vir aqui agora no tom de laranja, tá? Copio de novo. E vou pegar agora esse laranja mais escuro, copio outra vez, e agora eu vou pegar esse tom aqui de verde, copio mais uma vez, conta-gotas, e vou pegar o tom de verde mais claro, beleza? E aí, para facilitar a minha vida dentro do contexto de design, a gente pode escolher trabalhar também com as cores básicas, que são o branco e o preto, não tem problema, tá? E aí, quando eu observo esse cara aqui, eu vou colocar uma corzinha de fundo só para vocês conseguirem ver a diferença do branco, tá? Eu tenho uma paleta construída a partir de uma imagem que eu gosto. Essa é uma forma que tu pode fazer. Outra forma que tu pode fazer, abre aí seu chat GPT, vamos usar a inteligência artificial a nosso favor. Vou te mostrar aqui um promptzinho basiquinho que tu pode fazer aí para você conseguir definir a tua marca com a ajuda do chat, tá? Então tu vai escrever o seguinte: vamos criar as a paleta, beleza? Imagina que você já tem algumas informações básicas da sua marca. Então, por exemplo, qual que é o nome da sua marca? A cor principal que você quer usar. "Ai, eu não tenho nenhuma cor principal que eu quero usar", então não preenche isso daqui, tá? Deixa vazio, não coloca esse cara. Mas se você tiver, por exemplo, no meu caso, roxo, vou colocar aqui, ó, método IA, é o nome da minha marca. A cor principal é roxo. Tipos de imagens que eu quero trabalhar. Ah, ela tem um conceito tech, feminino, com flores. Vamos supor que seja isso, tá? E aí você pode usar aqui um espaço para descrever o que que é o seu projeto. Então, é um projeto de cursos voltados a cada nicho do mercado. Quais cores da atualidade chamam atenção para o nicho de ensino ou do nicho de varejo, ou do nicho de marketing, vai depender do que tu tá construindo aí, tá? E manda aqui assim, se você já quiser aproveitar e pedir também, me mande também sugestões de tipografia. Já é interessante você também pedir, tá bom? Aí manda para o chat e ele vai trabalhar para você, tá? Então ele fala que dá para criar uma identidade atual, didática sofisticada, saindo dessa tecnologia fria que todo mundo usa azul, 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 e ir para o feminino, mais óbvio, né? Então a gente vai trazer o roxo como uma base, e aí ele vai me trazer o nome do roxo que ele tá dando, tá? E o código X. Se você não assistiu nenhum vídeo, você caiu de paraquedas aqui em como construir uma manual da marca, o código X, ele é como se fosse o DNA da tua marca, ou seja, se você procurar este código X em alguma ferramenta que esteja em RGB, você vai ter uma cor. Se você for uma ferramenta que usa o padrão CMYK, tu vai ter uma outra cor, tá? Então, o campo ele trabalha RGB, por isso a gente vai considerar esse cara aqui, tá bom? Aí ele vai me trazer um tom de lilás também, um tom de rosa, um verde também, porque ele tá trazendo cores que remetem a mulheres. Então, ele me trouxe um resuminho aqui, ó, tá? Eu vou pegar esse primeiro aqui só para vocês verem, tá? Vou trazer aqui, ó, no meu, opa, aqui nesse design, vou duplicar esse cara só para vocês verem. Ele vai me trazer um tom de roxo. É relativamente parecido com o tom que a gente escolheu, ó. Vamos pegar aqui o tom de rosa, o outro tom que ele mandou pra gente, ó, o rosa tech. Tá? Então, existem essas formas que você pode fazer. Tu pode trazer uma imagem que você goste, tu pode trazer aí, imagens que o ChatGPT trouxe para vocês. Eu vou mostrar para vocês a paleta de cores da Gato Viking, que é a minha loja de pet, para vocês entenderem como é que eu trouxe essas cores para minha loja, tá?
que aí vocês vão entender acho que um pouquinho mais, do contexto de paleta de cores, tá vendo? Esse aqui já é um manual da marca bem mais simples, ele não é muito complexo que nem esse do Método IA vai ser, porque essa loja é uma loja específica para uma coisa muito pequena. O Método IA ele vai ser muito complexo, ele não vai ser só o manual da marca, ele vai ser um dossiê, ou seja, todas as provas de que esse projeto ele é nosso, tá, então por isso ele é mais complexo. Por que que eu trouxe ela para vocês verem? Porque eu tenho 2 cores que eu queria muito usar, que é esse cara aqui, o verde, e esse rosa pink. Sempre foram as 2 cores iniciais da minha loja. E aí o restante das cores que eu trabalho aqui ao redor, elas são cores que eu trouxe da dos olhos e da pelagem dos meus gatos. Então, vamos por aqui, ó, quer ver? Essa aqui, ó, é a Aurora, é a minha gata, tá? Então eu peguei a foto da Aurora e eu fiz exatamente o que eu mostrei pra vocês com conta-gotas, eu trouxe aqui pra perto, eu peguei uma caixinha qualquer, tá vendo que aqui, ó, eu tenho, ó, o nome aqui, Aurora Selvagem. Essa cor aqui é a cor mais escura da pelagem da Aurora. Tem aqui um tom de azul acinzentado, que é a cor do olho da Aurora. Quando eu trago aqui, por exemplo, a Amélia, que também é minha gata, e eles são a cara da minha loja, por isso eles estão aqui no meu material. Esse material também não tá completo, tá, gente? E eu tenho aqui também o Furacão Amélia, que é a cor do olho da Amélia quando ele tá fechado. Esse dourado Nilive é a cor do olho de uma outra gata minha. Esse tom de verde aqui, ele é a cor do verde do Ragnar. O Oliva Kirk é o meu outro gato. Então, assim, eu construí a paleta de cores a partir da cor dos meus gatos, porque são coisas importantes e são peças fundamentais na minha loja. O logotipo da minha loja é um desenho, uma ilustração do Ragnar que uma artista fez pra gente, entende? Então, tem toda uma história por trás. E é muito legal quando você vai procurar construir a sua marca, que tem alguma coisa que seja importante para você, e tu trazer isso nas cores, tá? Porque toda vez que você estiver trabalhando isso, você vai se lembrar de onde ela veio, tá? Uma outra coisa que vocês podem ver no futuro, essa pata aqui que tem no desenho da minha marca, ela é a pata do meu gato, então, existe uma história construída por trás da marca, tá, e por isso é tão legal construir o manual, beleza? Fechamos? Fizemos isso daqui? Faz isso aí, tá? Gasta um tempinho para escolher a paleta de cores da sua loja. Não necessariamente você precisa ter 15 cores de uma vez, tu pode ter 3 cores principais se tu quer usar muito. Como no caso do Descomplica aqui, eu tô trabalhando esse roxo, esses 2 roxos aqui, e aí eu tenho esse tom de azul, eu tenho um tom de rosa, mas eu não estou usando todas as cores da minha paleta, porque essa paleta ela ainda não tá completa, eu ainda quero ampliar ela mais, tá? Por quê? Em determinado momento, eu quero que cada curso tenha uma cor específica dentro do contexto da minha ID visual da marca, tá? Então, por isso, eu vou ter uma amplitude maior de cores. Então, escolha algumas cores principais aí, tá? Aí, quando a gente volta aqui, a gente começa a falar de tipografia, que eu pedi também para ele fazer. Aí ele vai me trazer para título, ela vai trazer aqui as sugestões de fontes, e aí você escolhe também as suas fontes. Você precisa seguir as fontes da IA? Não, você pode escolher as suas próprias fontes, tá bom? Não é um problema você fazer isso. É a sua marca ou a marca do seu cliente que está começando, você está construindo do zero, ou tu está reestruturando o manual da marca, aí você pode trabalhar isso em cima, tá? Eu falo que, eu sempre começo as minhas aulas de manual da marca pela cor, porque é a partir disso que a gente começa a construir todo o material, tá? Beleza, tendo isso, você vai precisar de uma outra coisa, que é o conteúdo deste material, tá? Se você não tiver esse conteúdo ainda, não for você o responsável por esse conteúdo, tu precisa solicitar que a pessoa já te dê. Eu não vou mostrar em detalhes todo o conteúdo desse projeto aqui, como disse para vocês, mas entendam que esse projeto, ele tem aqui do ladinho, ó, 10 grandes blocos. A ideia é que isso aqui ultrapasse os 100 slides de conteúdo, porque, como eu disse, ele é para ser um material que a pessoa vai pegar e ela vai entender exatamente o que é o meu projeto, tá bom? Então, o que que eu fiz? Quando eu já sabia exatamente o que eu queria em cada bloco, ó, eu tenho tudo isso daqui. Se você quiser, isso aqui não tem problema, tá? Você pode pegar aí o que é o manifesto, a origem do seu projeto, o problema real que a gente está resolvendo no mercado. E aí, assim, itens aqui, tá? Depois que você fizer aqui, se você tiver bastante informação do seu projeto, você pede para o chat te ajudar a estruturar, ó.
O prompt que eu usei foi isso aqui, ó, a partir das infos do projeto e eu tinha um grande material de várias conversas e várias reuniões que eu tive com a minha sócia, do que era esse projeto, e eu mandei para o chat. Vamos construir de forma detalhada o material institucional que vai conter infos de manual da marca e posicionamento estratégico em comunicação e vendas. É para ser um grande conteúdo, mesmo que ultrapasse 100 slides de apresentação. A ideia é conter exatamente tudo o que é este projeto e tudo o que queremos ser no futuro e nos próximos 5 a 10 anos, tá? Então, como forma de dossiê para uma futura empresa e negócio. É possível que o projeto cresça bem a ponto de se tornar uma consultoria, ou seja, existe uma expectativa de que este projeto, que hoje é muito pequeno, se torne um projeto muito maior. Por isso, eu peço para que a gente construa um dossiê muito robusto e muito complexo, tá? E aí, além disso, eu também quero, na parte da marca, trazer espaço para outros designers trabalharem, porque eu não quero ser a designer responsável para sempre desse projeto. Eu quero poder gerar outros empregos, eu quero poder trazer pessoas para trabalhar com a gente nisso aqui, porque se a gente quer se tornar uma consultoria, talvez a gente possa ser mais do que só uma consultoria de inteligência artificial, entende? E aí, é importante que essas pessoas elas saibam qual é o tom da nossa marca, para que elas não se percam dentro daquele contexto que a gente criou, tá bom? Então, além dos anexos sobre o método, também deixo aqui um capítulo do curso que já está criado, para que veja as cores, formatos, as imagens que eu usei no design, porque aquele conceito do curso ele vai se manter. Eu não vou mudar o curso de RH que eu fiz. A única coisa que eu vou mudar vai ser o logotipo dele lá, tá bom? E aí ele me respondeu com a visão macro desse dossiê, que são esses blocos que ele separou. Tá? Então, eu tenho aqui fundamentos do negócio, eu tenho posicionamento estratégico, eu tenho público e tenho mercado, tenho metodologia desse projeto, o portfólio atual e o futuro, ou seja, a gente começou com o curso de RH, a gente está indo agora para uma vertente de jurídico, modelo de negócio e de vendas, como é que a gente vai fazer para trabalhar isso aqui, identidade visual, que é a maior parte do nosso projeto aqui, que a gente vai criar de fato, porque o resto vai ser basicamente texto, tá, gente? Comunicação e conteúdo, a governança da nossa marca. Então, isso aqui, gente, é basicamente o que que pode mudar, o que que não vai mudar nunca, quais são os projetos que a gente vai aceitar no futuro, a nossa visão de futuro e a gente tem uma mensagem final institucional. É óbvio que esse material ele pode ser muito mais do que 100 slides, tá? Aqui ele deu uma base, como se fosse um item por slide, tá? Depois eu peguei tudo isso daqui, que a gente já tinha, e a gente construiu com a IA também, tá? Eu sempre vou usar a IA para trabalhar em cima desse projeto principalmente, porque ele é um projeto que fala de inteligência artificial. Como eu falo de inteligência artificial para outras pessoas se eu não estou usando no meu projeto, entende? Então, por isso tem muita IA envolvida aqui. Então, eu disse para ele coisas que eu queria para cada item, e ele me trouxe depois os textos abertos para cada coisa. E é óbvio que conforme eu for estruturando esse manual, esse dossiê, eu vou ajustando textos, porque nem tudo que a IA faz é exatamente o que a gente quer, tá? Então a gente vai trabalhando isso com calma. Então, é importante que você tenha aí, então, a sua paleta de cores e o texto que você vai incluir aqui, tá bom? Porque a gente tá fazendo uma coisa maior. "Bah, eu não vou fazer texto, eu quero só fazer a identidade visual e tudo mais". Aí beleza, não tem problema, tá bom? Mas assim, é interessante você ter aí, tá? Daí, gente, vamos agora fazer aqui, a nossa capa, tá bom? Eu vou me bastar, ensinar a fazer a paleta de cores, como a gente já fez aqui, a pegar pela IA os textos que a gente precisa construir, e aí a gente vai fazer a capa. E aí a gente vai para a próxima aula depois fazendo o restante, beleza? Agora que a gente já definiu a cor da capa, eu vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz esta capa aqui, tá? Eu não vou além disso. Aí você vai estudando como você vai fazer a sua marca, tá? Mas basicamente, eu peguei aqui e cliquei no meu fundo, eu vim aqui e peguei a cor que eu queria trabalhar. Eu não lembro qual que é a cor aqui, tá? Eu vou pegar uma cor qualquer. Um roxo, que é o que eu fiz, tá? Aí eu vim aqui em elementos, continuei e procurei por luz. E aí eu procurei por uma luz roxa, tá? E aí ele me trouxe diversas e diversas formas. Eu testei várias opções até eu chegar nessa que eu escolhi. Mas eu peguei aqui uma cor, ó, de iluminação, por exemplo, e eu ampliei aqui pra ficar aqui em cima, ó. É isso que eu fiz. Ela tá um pouco maior, tá vendo aqui? Então eu posso aumentar um pouquinho mais aqui e deixar aqui assim. Tá parecido, tá? Ali eu usei um tom de roxo diferente, mas é isso aqui, beleza? Aqui embaixo, ó, também tem uma iluminação. É a mesma iluminação, só que maior. Então eu vou aumentar mais aqui assim e eu vou jogar bem aqui embaixo para pegar só um efeitinho da luz. E aí eu tenho o meu logo. Você vai precisar ter o seu logo aí, tá, gente? Se você não tem o seu logo ainda,
tudo bem também. A gente vai ter uma aula que eu vou falar de logotipos ainda. Mas assim, se você não tiver nada, não escreva nada. Ou você pode só colocar aqui, por exemplo, ó, um título, e deixe esse título talvez em 80. Talvez, existem tamanhos que a gente usa meio que de padrão para as coisas, tá. Títulos normalmente a gente vai de 120 a 80 em capas, tá. Então aqui deixei aqui um número qualquer, aí eu posso escolher a fonte que eu já trabalhei ali e tudo mais, beleza? Deixa aqui para você saber que tem um espaço para título. Aeroporto, gente, aeroporto. E essa daqui foi uma ideia da primeira capa que eu fiz. A segunda capa que eu fiz, notem que eu só copiei um pedaço, tá. Essa daqui, na verdade, ela já é a terceira capa, então vamos fazer essa daqui primeiro, ó. Essa daqui é a segunda opção de capa. As cores estão aqui ainda, ó, eu vou só copiar essa daqui que eu já fiz, e eu vou ajustar a iluminação, ó. Aí beleza, gente, eu coloquei o brilho aqui, certo? Certo. Aqui no que eu fiz ele tá um pouquinho mais baixo, tá. Se você quiser, por enquanto, excluir o texto, não tem problema, tá. Aí, essa cor aqui é a mesma que tá aqui embaixo, ó, só que ela tá um pouco menor. Então eu pego aqui, eu diminuo um pouquinho e eu vou jogar aqui no cantinho por enquanto. Aí a gente tem aqui, ó, um azul, tá? E a gente também tem um outro estilo azulado aqui também, ó. Elementos, luz azul. Esse aqui, ó. E ele vai ficar aqui por enquanto, tá? Menorzico assim, por enquanto. Aí a gente tem aqui um outro efeito de azul que eu usei também. Eu não lembro mais qual que é esse efeito, tá, gente? Eu vou ter que achar com vocês ele aqui. Mas ele tá nessa pesquisa de luz azul também. Eu acho que talvez seja esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Aí eu só ajeitei ele pra ele ficar encaixadinho, assim, do jeito que eu queria, tá vendo? Ele tá maiorzinho aqui, que é assim. Aí, dá pra você dar uma mexidinha nele aqui assim. E aí, esse roxo aqui precisa vir pra frente, e esse azul aqui, essa luz azul que a gente colocou também precisa vir pra frente, tá? Aí a gente tem uma composição de pontos de luz aqui criada. Não tem muito trabalho em volta disso, tá bom? Aí eu vou ter aqui o meu logo e o meu título, e é o que eu jogo aqui, tá bom? Bem tranquilinho. Aí nesse que eu criei, ele tem uma borda, tá vendo? Então essa borda aqui, ela é basicamente um quadrado aqui em formas, ó. Pega um quadrado, coloca aí no tamanho que você queira definir de borda, tá bom? Não tem uma regra aqui do tamanho que tem que ser a sua borda, você escolhe onde você quer que ela fique. Só tenta deixá-la alinhada no centro, tá, gente, pra não ficar feio. Lembrando que para alinhar no centro, é essa cruz que aparece aqui em linha reta, tá? Pontilhado não, linha reta. Aí você vem aqui em linha e bota por enquanto um 4 aí, tá? E você vem aqui e tira a cor. Como é que eu fiz esse defeito aqui, ó? Esse efeitinho, no caso. Eu venho aqui na cor, clico na corzinha aqui, ó, na cor do traço. E aí eu vou vir aqui em efeito e eu vou escolher um gradiente. Dentro das cores que eu tô usando já, tá? Eu escolho aqui a cor que eu queira. Eu vou fazer uma cor qualquer pra vocês verem o efeito, tá? Vamos pegar aqui assim, ó. Não sei se vai ficar essa cor aqui não, mas por enquanto vai ser essa, tá? Aí ela ficou assim, ó, tá vendo? Poderia ficar assim, poderia, não tem problema nenhum. Mas a que eu fiz, ela só tá aparecendo a metade, né, a outra metade tá transparente. Como é que eu faço esse transparente aqui? Eu venho aqui na cor que eu escolhi, tá? E aí eu vou deixar uma cor dela 100% transparente. E já ficou transparente embaixo. Ah, eu quero que fique mais espaçado esse transparente ainda, né. Então eu crio mais um transparente, mais um transparente, mais um transparente. E ele vai diminuindo onde eu tenho espaçamento, tá bom. Aí fica a seu critério aonde você quer, mas basicamente é isso aqui. "Bah, eu quero que a minha cor fique embaixo como tá a sua, como é que eu faço?" Volta aqui, ó, eu vou jogar a minha cor pra cá, vai inverter o desenho aqui, a minha cor foi pra baixo. Beleza, gente? Eh Obviamente, a minha capa ficou um pouquinho diferente, né, mas assim, a construção aqui foi a mesma, tá, que a iluminação aqui foi outra que eu fiz, beleza? Mas basicamente é assim que a gente cria aí um contexto. Depois eu peguei essa imagem que eu tinha aqui, e eu só adicionei ali, e aí eu vou ajustando onde estão ficando os meus logotipos, tá bom? A próxima aula, a gente vai falar aí um pouquinho sobre subcapas, tá? Eu gosto de deixar todas as subcapas prontas para eu saber exatamente o que que eu vou trabalhar de conteúdo. Tu precisa fazer isso? Não. Tu precisa já ter todas as subcapas prontas? Não. Tu precisa já ter uma subcapa pronta? Também não. Vai ser de como é mais confortável para você trabalhar. Essa foi a forma que eu entendi que funcionava para mim, tá, mas pode ser que não funcione para você também, então eu tô tentando ensinar a forma como a minha cabecinha funciona aqui, tá.
Mas na próxima aula eu vou ensinar vocês como eu fiz isso daqui, que basicamente é a capa do meu curso de IA, tá? Ela é muito parecida, na verdade ela é praticamente a mesma coisa, tá? Se vocês forem ver eu só mudei uma coisa ou outra. Belezinha, gente? Espero que vocês tenham curtido aí. Como eu disse, eu não sei até onde eu vou mostrar para vocês de conteúdo desse manual da marca, mas tudo que envolver o design em si, eu vou tentar trazer aqui pra gente poder fazer juntos, tá bom? Mesmo que eu escreva textos fakes aqui para vocês fazerem comigo, porque acho que é um conteúdo tão bacana de se aprender a fazer, e eu acho que muda completamente a visão que a gente tem de uma marca e tudo mais, tá bom? Então, quero trazer para vocês isso daqui com mais calma, com mais tranquilidade. Não sei quantas aulas vão ser, vai variar do tempo que eu vou levar para construir isso daqui, que obviamente vai ser muito longo. Talvez eu precise parar isso daqui, porque eu vou começar a construir outro curso. Eu não sei ainda, tá? Minha sócia tá fazendo conteúdo do outro curso ainda. Então, a gente vai trabalhando devagarzinho aqui, conforme as coisas vão acontecendo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber, tirar dúvidas de vocês se vocês tiverem alguma coisa, trazer algum conteúdo que vocês queiram. Eu tô tentando trazer conteúdos que estão dentro da minha vida. Eu sei que o conteúdo de casamento, ele traz muito view aqui para o canal, mas existe mais do que só casamento nesse mundo, né, então, vão deixando aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver, eu vou adorar trazer pra vocês sempre que possível, tá bom? Não esqueçam de se inscrever e até a próxima aula. Tchau, tchau.